Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje eu trago para vocês o último vídeo da nossa série sobre o salary cap dos Broncos em 2022. Para quem nos acompanhou até aqui, vocês se lembram, nós fizemos um vídeo calculando o quanto de cap space, né, de espaço no salary cap, os Broncos teriam após assinar alguns free agents e a classe de calouros, né, um valor de aproximadamente 27 milhões de dólares. E também nós fizemos um vídeo explicando como funcionam as formas, né, que os GMs têm à mão para gerar mais espaço no salary cap, né. Falamos de cortes, trocas e reestruturações, né, reestruturações simples e reestruturações com a inserção dos anos vazios, né, os void years. Hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns jogadores que podem ser alvos dessas artimanhas dos GMs, né. No caso aqui eu vou falar sobre cortes e reestruturações, e isso sobre o elenco do Denver Broncos, tá bom? Então, antes da gente começar, né? Só para lembrar, eu vou deixar os dois primeiros vídeos da série aí na descrição do canal. E se você gostar desse vídeo, né? Deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário aí também. Isso ajuda bastante a gente aí, o Mile High Brasil, a crescer o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre cortes. Quais são os jogadores do Denver Broncos que podem ser cortados para gerar mais salary cap? A má notícia nesse lado, né, é que não tem nenhum jogador que pode ser cortado que gere uma grande quantidade de espaço no salary cap. Esse cara seria o Graham Glasgow, mas como ele reestruturou o contrato aceitando um corte de salário, em contrapartida, agora fica mais caro para os Broncos cortá-lo do que mantê-lo no elenco. Isso significa então que ele trocou o salário por segurança, né, para não ser cortado aí e ir para free agency machucado. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns jogadores, né, que poderiam ser cortados, não tem nada a ver com o que eu acho que deva ser cortado, tá? Mas sim são aqueles jogadores que mais gerariam cap space se forem cortados, tá bom? Tá aí na tela para vocês, né? O jogador que mais geraria salary cap, mais espaço no salary cap, se cortado, seria o nosso querido Mike Purcell, né? Ele deixaria um dead money de 1,55 milhões e geraria aí 2,80 milhões de dólares em cap space. O Dalton Reiser, né, que o pessoal aí já está querendo cortar ele por conta dos últimos anos com desempenho abaixo do esperado dele, né, deixaria um dead money de 800 mil dólares e geraria aí 2,79 milhões de dólares em cap space. Draymond Jones, obviamente que eu não cortaria ele, porque ele tem desempenhado muito acima do que o contrato de calouro dele paga. Ele deixaria um dead money de 270 mil dólares e geraria aí um espaço no cap de 2,54 milhões de dólares. E por fim, o San Martin, né? O San Martin talvez seja um alvo dos Broncos, já que Panther você pode encontrar com mais facilidade. Embora eu goste muito do San Martin, ele não é nenhuma Brastemp, mas ele é muito constante, né? Ele, se cortado, ele deixaria aí o dead money de 480 mil dólares e liberaria 2,25 milhões de dólares. Você pode ver aí, vocês podem ver, não tem nenhum jogador que gere uma grande quantidade de salary cap. Então, não sei se cortes seriam é, ideais, né? Os cortes desses jogadores seriam algo ideal para os Broncos em 2022. Aí, só para alegria da galera, eu deixei outras opções aí, como cortar o Drew Lock, né? Liberaria aí 1,54 milhões de dólares em salary cap. E também o Mike Boone é uma outra opção. Ele liberaria 1,25 milhões de dólares em espaço no cap. Além desses jogadores, né, nenhum corte liberaria mais de 1 milhão de dólares, então eu não vejo muito sentido, né, em jogadores, principalmente nessa fase da temporada, né, ou ainda quando começar a temporada, onde você precisa montar um elenco com 90 jogadores, o restante dos jogadores são tudo atletas com salário baixo, que vão fazer parte dos training camps, então não vejo necessidade de cortar outros jogadores. Esses seriam os principais alvos de corte dos Broncos, embora eu não vejo muita vantagem em cortar nenhum deles, tá bom? Uma outra opção, né, seria reestruturar o contrato de alguns jogadores, né? Quem se lembra do nosso segundo vídeo, né?
uma maneira de fazer isso, a maneira mais comum de fazer isso atualmente, é transformando, né, convertendo salário base em bônus, no caso, bônus de reestruturação, ok? E aí, ou seja, aqueles jogadores no elenco hoje que têm os maiores salários base em 2022, obviamente, seriam os alvos principais dos Broncos. Vamos dar uma olhada em quem são esses jogadores. Então tá aí para vocês na sua tela. O jogador com maior salário base seria o Garrett Bowles, ok? Nosso left tackle Garrett Bowles, que tem um salário base de 17 milhões de dólares em 2022. Como ele ainda tem 3 anos, né, de contrato, né, 2022, 23 e 2024, um exemplo, né, isso aqui é só um exemplo, os Broncos podem converter até 75%, né, desse salário base em cap ou menos, se desejar, isso aí depende, né, do que o time, quanto que o time quer gerar de salary cap. Mas nesse exemplo nosso aqui, ó, eu vou converter 12 milhões, ok, do salário base dele em bônus de reestruturação. Esses 12 milhões vão ser divididos em 3 anos, ou seja, 8 milhões vão ser jogados para frente, de forma que geraria esse ano 8 milhões de dólares, tá? Para você entender como funciona isso, lembra de assistir o nosso segundo vídeo da série. Um outro jogador que tem bastante salário base em 2022 é o Justin Simmons, que tem 15,1 milhões de dólares em salário base. Ele ainda tem 3 anos de contrato, então uma possível conversão seria de 9 milhões de dólares, né, transformar 9 milhões desses 15,1 milhões em bônus de reestruturação, e isso geraria aí para os Broncos 6 milhões de dólares em espaço no cap. Também tem o Ronald Darby, que tem 9,5 milhões de dólares e mais 2 anos de contrato. Então, poderia, por exemplo, converter desses 7 milhões, 7 milhões, né, desses 9,5 milhões em bônus de reestruturação. Isso geraria 3,5 milhões de dólares. Já o Shelby Harris também tem um salário base em 2022 considerável, de 7,5 milhões de dólares. Então, daria para converter aí 5 milhões de dólares, gerando 2,5 milhões de dólares em espaço no salary cap, tá bom? Outro jogador que tem bastante salário base, né, um salário base alto, é o Bradley Chubb, nosso outside linebacker. Ele tem um salário base de 13,9 milhões de dólares, mas ele não tem mais anos no contrato. Ele só tem 2022, é o ano de quinto ano, é a opção de quinto ano dele, né, 2022. Então ele não tem como dividir, né, essa conversão de salário base em bônus de reestruturação no contrato atual dele. Então, para que você conseguisse gerar salary cap a partir disso, você precisaria fazer uma extensão de contrato com o Bradley Chubb ou adicionar os void years, né, os anos vazios, né, de forma que mesmo que ele não estivesse mais nos Broncos em 2023 e assim e por diante, né, dependendo de quantos anos vazios fossem adicionados, ele ainda estaria contando no salary cap, mas você conseguiria diluir, né, esse bônus de reestruturação de forma que abriria espaço no cap em 2022. Não sei se é a intenção do clube fazer isso, mas seria a outra opção. Então esses jogadores são aqueles que têm salário base considerável, né, e que seriam os principais alvos de reestruturação para gerar salary cap esse ano, sempre lembrando ao custo de jogar mais cap para o futuro, tá bom? Então isso teria um impacto nos anos seguintes. E é óbvio, né, que não são somente os jogadores com salários base mais elevados que poderiam ser reestruturados. Todo e qualquer jogador poderia sofrer esse tipo de reestruturação. Claro que quanto menor o salário base, menos bônus de reestruturação você consegue gerar e de forma que menos espaço no salary cap você gera. Mas, de qualquer modo, você poderia fazer isso se você quisesse com todos os jogadores da equipe. O Over the Cap, que é um site norte-americano especializado em salary cap, fez uma conta, né, interessante que eu vou trazer aqui para vocês, mostrando qual seria o valor máximo, né, que os Broncos conseguiriam gerar de salary cap com reestruturações simples, ou seja, apenas convertendo, né, salário base em bônus, né,
diluindo eles pelos anos de contrato que já existem, né, nos contratos dos jogadores, e o que eles chamaram de reestruturação máxima, né, que é convertendo esse salário base em bônus e adicionando, né, anos vazios, ou os void years, ou extensões de contrato para esses jogadores. E aí é interessante que com reestruturações simples, né, os Broncos conseguiriam gerar até 45,79 milhões de dólares. E com reestruturação máxima, 74,55 milhões de dólares. Então, assim, por mais que muita gente tenha achado que aqueles 27 milhões de dólares não é tanto, que não daria para assinar um QB elite, como é que vai fazer? Na verdade, é uma posição muito vantajosa em relação à liga, e os Broncos têm ampla flexibilidade para gerar mais salary cap. Então aí, ó, só com reestruturações simples, claro que o time não vai, né, ir até o limite do que essas reestruturações permitem, mas até aí, com reestruturação simples, quase 46 milhões e com gerando e adicionando void years, né, quase 75 milhões de dólares em salary cap podem ser gerados. Então não se preocupem. Os Broncos têm bastante flexibilidade para contratar jogadores nessa off-season de acordo com a vontade aí de George Paton e da comissão técnica. Então, finalizando nossa série aí, nós vimos que os Broncos têm bastante salary cap para gastar no momento, tem 11 picks, né, de draft, ou seja, pode usar isso em trocas ou para adquirir novos jogadores, e tem flexibilidade em contratos, tanto em cortes como em reestruturações, para gerar mais salary cap. Então, os Broncos têm capacidade de serem bastante ativos nessa free agency e nessa off-season em geral. Inclusive no draft, movimentando para cima ou para baixo no dia do draft, os Broncos têm muita facilidade para montar. Facilidade não, flexibilidade, né? Para montar o elenco para a temporada de 2022. Então, não se preocupem, tá bom? Não é salary cap que vai impedir George Paton de montar um time competitivo para os Broncos, tá bom? Eu agradeço muito quem nos acompanhou nessa série, né? Após aí a free agency, teremos novos vídeos, né, com análise de contratos, falando também sobre picks compensatórias, mas por enquanto é isso que a gente tinha para trazer para vocês aí como preparação para a free agency, tá? Eu peço novamente que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, ativem o sininho de notificações para que vocês não percam nada do que a gente publicar aqui no nosso canal, tá bom? E também siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós também agora temos um canal novo lá na Twitch. Dá uma olhada lá, Mile High Brasil, procura a gente e segue a gente lá, tá bom? E se você puder, né, dá aquele apoio pra gente, né, lá no Apoia-se, né, www.apoia.se/milehighbrasil, ou você pode aí escanear o nosso QR Code que está aí do lado. Qualquer quantia que vocês puderem aí contribuir com a gente ajuda demais ao Mile High Brasil continuar trazendo para vocês um conteúdo extenso sobre o Denver Broncos em português. Tá bom? Galera, muito obrigado. Até a próxima. Fui.